esse final de semana foi um final de semana muito feliz, até para mim, do ponto de vista pessoal, Jorge. No domingo, eu tive a oportunidade de comemorar 87 anos de minha mãe. Portanto, numa alegria sem igual, o maior vigor, meu caro Cacildo. E o mais importante que eu dizia até aos meus irmãos lá no momento da comemoração do aniversário de minha mãe, é o fato dela chegar aos seus 87 anos com um vigor físico impressionante e, principalmente, eu diria, sintonizada com os temas atuais e mantendo ainda a posição de firmeza, de fé, que sempre norteou a vida de minha mãe, a senhora Anatilde Pinheiro. Portanto, foi um motivo de muita alegria para todos nós. Minha mãe, que já tem, são 8 filhos, e, portanto, filhos que já dão frutos como netos, são 23 netos, mais 11 bisnetos. Eu até tive a oportunidade de contribuir com a mais nova bisneta, portanto, a minha netinha Júlia, que vai completar 2 meses no próximo dia 13, mas já estava ali nos braços da bisavó, como sendo a mais nova bisneta de uma safra de 11 bisnetos que minha mãe acumula. Perdemos nosso pai, ele não está mais conosco, mas assim, é um motivo de muita alegria pela garra, pela tenacidade, pela luta que meus pais empreenderam ao longo de toda a vida, para que nós, inclusive, tivéssemos oportunidades. Eu sou filho de uma família de retirantes. Eu até sou um dos mais sortudos, Jorge, porque como sou um dos últimos, já tive a oportunidade de nascer em Salvador, num período bem melhor do que aquele período que os meus irmãos enfrentaram. Não que nascer no interior seja difícil, mas a jornada de meus pais foi uma jornada intensa e recheada de dificuldades, tendo meu pai indo parar em Salvador, virou ferroviário, e, portanto, eu já peguei uma fase que eu diria, eu até brinco com meus irmãos, que eu digo assim, eu peguei a fase mais doce. Como meu pai no início da vida tinha lá, andava na feira, era marchand, matava animais e tinha a história da rapadura. Então meus irmãos pegaram a fase mais dura, eu já peguei a fase mais doce. Então, portanto, foi um final de semana muito feliz. Mas quero aqui, Jorge, além desse registro, que para mim é muito importante, não do ponto de vista das questões pessoais, mas a gente poder registrar nesse tempo do Brasil a longevidade, a forma como as pessoas conseguem viver nesse novo tempo. Então, essa é uma oportunidade ímpar na história do nosso país. E aí tenho essa experiência dentro de casa com a figura das mais importantes da minha vida, e obviamente numa escala direta mais importante, o início de tudo, e é importante sempre a gente fazer esse registro com alegria. Mas quero, senador Jorge Viana, tocar muito rapidamente aqui num tema que aflige a todos nós e que tem causado certa movimentação, tanto nesta casa quanto nos governos. E me refiro à dívida dos estados, meu caro Cacildo. Nós falamos hoje em 435 bilhões, é mais ou menos o que se estima da dívida de estados e municípios com a União. Se desses bilhões abatidos forem os créditos, quanto tem para receber da União, por exemplo, os estados, nós poderíamos chegar numa cifra de 404 bilhões de reais, sendo que 90% dessa dívida é com a União, 10% dessa dívida se relacionam com bancos, instituições de fomentos, enfim, instituições financeiras. É bom salientar, meu caro Cacildo, nós que somos de estados menores, que 90% dessa dívida se concentra, ela tem a sua maior parcela nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São responsáveis por 90% dessa dívida. Então é importante a gente salientar isso, até para fixar claramente qual deve ser o esforço
para a gente, inclusive, empreender nesta casa com a aprovação de matéria que nos leve, efetivamente, a uma leitura e até uma solução para esse gravíssimo problema, que é o problema da dívida pública. Mas aí tem um debate que se faz nessa casa que nós não podemos fugir dele. Esse ano é um ano da gente, inclusive, botar o dedo na ferida nessa questão da dívida pública. E estamos fazendo isso com uma dose, que eu diria, de acerto, na medida que várias propostas já tramitam aqui na casa e tratam dessa questão. Quero chamar a atenção dos diversos projetos, mas a renegociação da dívida com a União passa exatamente pela mudança do indexador. Há uma proposta aqui na casa apresentada pelo senador Dornelles, a comissão de notáveis apresentou também a mudança do indexador para o IPCA, a proposta oriunda de IPCA mais 3%, portanto, com juros muito mais próximos da realidade. Isso resolveria problemas enormes de diversos estados. Além do indexador e da taxa de juros, nós estamos brigando muito para que verdadeiramente a gente consiga ter também o alongamento dessa dívida de estados e municípios. Então, eu quero dar só um dado aqui para a gente entender como é que isso se posiciona. A Bahia, por exemplo, tem uma dívida consolidada de 10,4 bilhões de reais. A dívida líquida nossa consolidada é de 8,919, portanto, quase 9 bilhões a dívida líquida consolidada do Estado da Bahia. Para uma receita corrente líquida, meu caro Cacildo, de 19,2 bilhões, o que significa claramente, se trabalharmos a relação dívida com receita, nós vamos encontrar em uma relação dessa dívida consolidada com a nossa receita corrente líquida de 50,8%, ou, se for na dívida líquida consolidada com a receita líquida, nós vamos encontrar uma relação de 37% de comprometimento. Então, isso leva o Estado da Bahia a um sofrimento enorme. Esse ano, por exemplo, a Bahia terá que desembolsar 1 bilhão e 600 para honrar compromissos da dívida. E só poderá fazer investimento na ordem de 1 bilhão e 500. Se nós tivéssemos esse alívio, eu estou falando aí agora, se numa somatória direta, de investimentos na ordem de quase 3 bilhões e 200. Portanto, é fundamental que aprovemos aqui a nova regra, um novo indexador, e que também adotemos uma postura na mudança desse caráter de parcelamento da dívida de estados e municípios, como uma parcela fundamental para a gente contribuir nessa história de novo pacto federativo. Portanto, esse é o elemento do pacto federativo que nós vamos ter que tratar nesse momento aqui no Congresso Nacional. Já tratamos da resolução 72, vamos votar amanhã ou na quarta-feira a proposta de comércio eletrônico, portanto, mais uma forma de arrecadação, e é importante que fixemos um novo indexador com novas condições, com juros muito mais baixos, com alongamento dessa dívida, para permitir que estados e municípios ganhem capacidade de investimento, portanto, a partir da sua receita, e melhorar, sem dúvida nenhuma, os serviços prestados à população. Era isso, muito obrigado, senador Jorge.